Olá, meus amigos. Voltei em outra live porque aqui eu estava sem o som. O microfone deu problema, mas tem problema não, que a gente resolve o problema e continua. Sem microfone a gente faz pelo som do telefone mesmo. A gente faz o trabalho de comunicação do Evangelho, levando para vocês a verdade que liberta. Eu creio que agora está saindo o som, deixa eu confirmar aqui, que eu estava tentando confirmar no outro e não consegui. Mas eu quero dizer para vocês, eu quero comunicar algo para vocês muito importante, que é importante levar para as pessoas para o conhecimento, para a edificação das pessoas na fé em Jesus. Eu quero comunicar a vocês que a nossa vida em Cristo, ela só começa quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos. Ninguém tem uma vida em Cristo ou com Cristo fora daquilo que o Evangelho nos ensina. Sem o conhecimento do Evangelho, ninguém vai a Jesus. Tá? Deixa eu explicar isso para vocês. Sem o conhecimento do Evangelho, ninguém vai a Jesus. Porque para ir a Jesus é preciso ter o conhecimento dele. E o conhecimento dele só é possível pelo Evangelho. Meu irmão Adinaldo Nogueira, o som está saindo agora. Eu cortei a outra live porque estava sem som, não foi? Me responda aí que eu tenho aqui a certeza de que o som está ok agora. Estou tendo um problemazinho aqui, mas a gente resolve. E o som está saindo agora, meu irmão? Me ajuda aí, manda aí um ok. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ajeitar aqui direitinho para o som sair melhor. Então, dentro da necessidade do conhecimento, nós temos que ter o conhecimento de Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem por onde? Pelo ouvir. Essa fé que nós precisamos ter para chegar a Deus, essa fé que nós precisamos para alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Muito bom. Amém, meu irmão Adinaldo. Obrigado, viu? Obrigado. Essa fé que nós precisamos para chegar a Deus, só vai ser gerada no nosso interior, porque a fé é gerada aqui, ó. O conhecimento, para a confiança, a esperança e a segurança em Deus. A fé é gerada aqui. Tá certo? Então essa fé que é gerada, tá beleza, meu irmão? Tá jóia? Obrigado, meu irmão Adinaldo. Amém. Vamos lá, vou levar um esclarecimento muito importante aqui agora. Então essa fé, ela tem que ser levada pela pregação do Evangelho. É o que a palavra de Deus vai dizer, que pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação Deus oferece a todos os seres humanos, de graça. A condição é ter fé, e essa fé em Jesus. Só que essa fé em Jesus, ela não vem a partir de uma religião. Ela não vem a partir de uma crença, de um dogma, de nenhuma instituição religiosa. Essa fé em Jesus, ela tem que ser gerada no nosso entendimento pela pregação do Evangelho. Como está escrito lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra do Evangelho. Pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. A fé é gerada pelo ouvir. E o ouvir, a pregação do Evangelho. Eis aí a importância de se pregar o Evangelho. Eis aí a importância de levar a comunicação do Evangelho, da salvação para a humanidade. Como vão crer se não há quem pregue? Só pode crer em Jesus se ouvir o Evangelho. Mas como vão ouvir o Evangelho se não há quem pregue? Aí Deus, ele levanta homens para se expor, até entregando-se para morrer, para pregar o Evangelho, como os apóstolos. Os apóstolos foram chamados para a vocação de enviados para pregar o Evangelho.
eles entregaram sua vida a serviço do reino de Deus, pregar o evangelho. Morreram por isso. Eram presos, passavam dificuldade. Não tinha plateia e nem cachê e nem convite para eles pregar. Eles pregavam para um povo que não suportava ouvir a verdade. A verdade incomodava os que estavam vivendo na mentira. Não aceitam a verdade. Então a pregação do evangelho não agrada a multidão. Os apóstolos, eles se entregaram, se exporam. Eles se expunham pela pregação do evangelho. Expunham a vida dele, colocavam a vida deles em risco para pregar o evangelho. Diante de muitos perigos, diante de muitos riscos. Por quê? Porque ai do povo que não ouviu o evangelho. Como vão crer naquele de quem não ouviram? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Não é isso que a palavra diz? E olha a importância de se pregar o evangelho. O próprio Jesus vai mandar com essa importância. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer só pode acontecer na vida do homem perdido de Deus se ele ouvir o evangelho, para que ele creia no que o evangelho ensina e venha gerar nele a fé, a confiança, a esperança, a direção com Deus, para ele ser salvo. A fé é isso. A fé não é acreditar nas coisas acontecendo misticamente. A fé não é acreditar que Deus vai mandar aparecer aqui um bolo de dinheiro. A fé não é acreditar que Deus vai me dar um apartamento. Ele pode. Mas a fé que leva você a Deus é você acreditar naquilo que Ele nos revela que está no Evangelho, para a nossa salvação. Não é para ter fé em Deus, para Deus te dar um carro, uma casa. Isso Ele vai te dar saúde e condição de trabalhar para tu alcançar isso. Porque Deus não alimenta preguiçoso. Deus não faz promessa para satisfazer a vontade vaidosa do homem. Deus, Ele quer que o homem trabalhe e do suor do seu rosto coma o seu pão. Ele dá força, Ele dá condição, Ele dá saúde, Ele dá oportunidade. Quem tem que trabalhar somos nós. O que Deus quer de nós é que tenhamos fé nele para a vida eterna. E essa fé para a vida eterna é em Jesus. É em Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, deixa eu ler o seu comentário. Hoje o evangelho que está sendo pregado pelo sistema religioso é o evangelho que não tem temor, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem arrependimento, um evangelho totalmente sem Cristo, sem cruz. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. E outra coisa, viu, irmão Edinaldo? Deixa eu fazer até uma observação aqui. O povo está renunciando a alguns costumes, alguns prazeres da vida para viver esse evangelho anátema. Só que não encontra salvação nele. Porque tem muita gente deixando de beber, tem muita gente deixando de fumar, tem muita gente de deixar a vida, não é, normal que o mundo oferece para se converter a um sistema religioso. Tem muita gente convertendo sua vida não a Cristo. Tem muita gente fazendo sacrifício de tolo. Por exemplo, os monges, eles se abstêm de tudo. São pessoas que dentro do comportamento secular, são as pessoas que mais se purificam. São os monges, nos conventos budistas. Eles não passam noite de sono, eles não bebem, eles não se prostituem, eles não arrumam mulher para se manter puros, só que a pureza não vem por aí. A renúncia para Deus não é essa. Não é o homem dizer eu não bebo mais. O converter-se a Deus, o renunciar, não é uma prática externa secular. Deixar de beber é muito fácil. Deixar de fumar é muito fácil. Deixar de se prostituir também é fácil. Tem muita gente aí que deixou. Tem muita gente aí que não bebe mais, que não se prostitui. Tem. Tem muita gente que é fiel no casamento, que é honesta nos seus negócios. E não são crentes. Mas o que Deus quer do homem é a renúncia do seu eu. Aí é que é difícil, viu, irmão? Aí é que é difícil o ser humano negar o seu eu, os sentimentos, as emoções,
as reações, a vontade interior, os desejos, pensamentos, as atitudes. Isso aí é que muitos não negam. Negar a situação aparente é bom, mas é aqui, ó, porque Deus, ele contempla, ele nos contempla aqui no interior. Não é o que está fora, é o que está dentro. É como Jesus disse, tem muita gente que parece justo para os homens, mas para Deus não, porque Deus não vai se impressionar apenas com uma mudança de comportamento secular. Está entendendo? Arrependimento é mudança de comportamento mental. Me incomodou. Tá certo, obrigado. Boa noite, Marcelo. Fui pegar um cafezinho ali, gente. Fui pegar um cafezinho ali, meu irmão Adinaldo. Moradora Deus, coisa boa, né? Benção. Então vamos lá, meu irmão Adinaldo Nogueira. Tem muita gente, meu irmão Adinaldo Nogueira, que está abrindo mão da sua vida normal, né? No mundo. E achando que vai viver para Deus numa igreja, numa religião. Só que não. Então, nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós temos que entender uma coisa. Não sou eu que tenho que mudar para chegar a Deus. Vou explicar isso. Parece até que eu estou falando heresia. Não sou eu que tenho que mudar para ir a Deus. É Deus que tem que mudar a mim para que eu possa chegar a Ele. Eu apenas tenho que aceitar a mudança de Deus na minha vida. Então, a transformação tem que ser aqui. E quem faz é Deus. Eu tenho que aceitar a palavra dele, iluminar meu entendimento. Eu tenho que aceitar a palavra dele, crescer em mim para me dar vida com ele. Tem gente que quer mudar. Não, eu bebi, agora não vou fumar mais, agora eu sou de Deus. Você pode deixar de beber, você pode deixar de farrar, de dançar, de se prostituir, disso e daquilo outro. Enquanto Deus não mudar o teu entendimento, você nunca vai nascer para ele. A transformação de Deus não começa em você deixar de beber, roubar e fumar. A transformação de Deus começa aqui, quando você entender o que Ele fez por você através de Cristo. E quando você compreender a sua necessidade de Cristo, o porquê e para quê. Porque ninguém pode ir a Jesus buscar salvação se não tiver o conhecimento da perdição. Se não tiver o conhecimento da situação que está. Ninguém pode ir a Deus para receber perdão de pecado se não tiver a consciência de que é um pecador. Tem muita gente achando que, não, eu preciso ir a Deus, aí eu deixar de beber, de roubar, de fumar. Pronto, acabou. E não tem consciência da realidade que ele está em pecado, em juízo, em condenação. Aí vive dentro de uma religião, praticando a vida religiosa, se gloriando na forma de viver na religião, nos usos e costumes, colocando sua vida, se gloriando com Deus através de sacrifício religioso, de devoção religiosa, das virtudes e dos méritos dele na religião. Essa pessoa, ela não está ainda em Deus, porque a vida dela não está centralizada em Cristo. A vida dela está centralizada na religião, dentro dos credos, dos dogmas, das obrigações que elas vivem na religião. Então, essa mudança não leva ninguém a Deus. É por isso que eu digo, o Evangelho diz a palavra de Deus. Eu estou tudo aqui ministrando segundo a palavra pela palavra. O Evangelho vai dizer que o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O que isso quer dizer? Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, para os irmãos entenderem. A Bíblia diz que o entendimento do homem em relação a Deus, no lado espiritual, está entenebrecido. O homem está nas trevas. É como se o homem está assim, ó, sem Cristo. Em relação ao conhecimento a Deus. O homem está assim. Está treva, né? Vou apagar aqui para ficar mais escuro ainda. Ó, o homem está assim. Sem Cristo.
Mas quando o homem recebe e tem o conhecimento daquilo que o Evangelho revela e vai a Cristo, a vida dele, o entendimento dele faz isso. Ilumina, esclarece. Ele agora vai ter o entendimento. Ele vai andar com Deus, não pela religiosidade, mas com entendimento. Porque ele precisa, porque ele entende, porque ele sabe que a vida dele só está segura, guardada, protegida, indo a Deus por Cristo. Ele vai entender o que o Evangelho mostra. Que é Jesus quem cumpriu tudo que nós não poderíamos cumprir para nos levar a Deus. Ele não vai se gloriar na justiça dele, ele não vai se gloriar na vida honesta dele, ele não vai se gloriar na vida religiosa dele, ele agora vai se gloriar em Cristo, porque ele sabe que se não for por Cristo, ele nunca vai chegar a Deus. Então esse é o entendimento que o Evangelho coloca no nosso interior, para a gente se converter e por fé, com esse entendimento, andar numa vida aprovada por Deus. É a fé que Deus aprova. É a fé que ela é principiada pelo ouvir o Evangelho. E quando o Evangelho ilumina o nosso entendimento, essa fé é gerada em nós, que vamos até Cristo, o alvo da fé, para converter-se a Ele estando em Deus. É aí que a gente tem esse entendimento. Qual é a disputa dos religiosos? Eles estão defendendo quais os princípios e valores? É muito raro você ver um religioso defendendo a verdade do Evangelho. Porque o religioso ele não está iluminado com o Evangelho. O religioso ele defende princípios e valores da igreja, do sistema, da religião que ele vive. O religioso ele entende que a vida com Deus dele é dentro dos sacrifícios e das obrigações religiosas. Ele não tem a sua vida direcionada com entendimento em Cristo. Ele acha que para ser de Cristo tem que ser da religião. Para ser de Deus tem que estar na religião. Ele acha que o mérito da vida dele com Deus é a vida religiosa dele dentro das tarefas, dos compromissos e dos trabalhos. É isso que eu digo. O Evangelho ainda não iluminou a mente de uma pessoa dessa. Seja quem for que esteja dentro da religião, o religioso católico, o religioso evangélico, o religioso mórmon, budista, testemunho de Jeová, todos eles vivem se gloriando da vida dele com Deus. Não é por Cristo, não é pelo mérito da cruz de Cristo, não é pela obra que Cristo consumou, é pela igreja dele, é pela vida formal de igreja dele, é pelos usos de costume que ele vive praticando na igreja dele, é pela justiça, obra que ele faz na igreja. Isso faz ele achar que é de Deus. Eu estava conversando uma vez, meu irmão Edinaldo, com uma pessoa no meu zap, esclarecendo ela. E ela disse, eu tenho 10 anos que eu vivo na igreja, não perco um culto, trabalho, me dedico, minha vida é de casa para a igreja, 10 anos. Você quer dizer que eu não estou em Deus? Olha para aí. Olha o entendimento dessa pessoa de estar em Deus. Ela não está se gloriando em Cristo. Cadê Jesus aí? Cadê essa pessoa se gloriar no sacrifício de Cristo? A vida dela com Deus é pelo entendimento da igreja, da vida, da prática, da formalidade, do legalismo religioso. É isso que eu tento levar para libertar as pessoas desse entendimento obscurecido, desse engano que vai tirar muitos da direção de Deus, que muitos estão privados, caminhando contrário a Deus, dentro desse entendimento vivido na religião, sendo formado pelos preceitos religiosos. Então, irmão Adinaldo, a fé, por isso que é preciso pregar o Evangelho, como Jesus disse. Porque ninguém, tem gente que diz assim, né? Ah, eu tenho Jesus no meu coração, já nasci com ele. É mentira. O homem está afastado de Deus, ele não nasceu em Deus, com Deus. Ele já nasceu no pecado, numa natureza pecaminosa, que quando ele caiu na razão do entendimento e da consciência, ele já praticou, consumou o pecado, já se afastou de Deus. O homem já está afastado de Deus por natureza. É por isso que entra aquilo que Paulo disse. Quem está em Cristo, nova criatura é. É o homem nascer de novo para Deus, pela ressurreição, que Cristo é quem nos dá esta vida com Deus. É Jesus quem nos ressuscita para a vida com Deus. É Jesus quem nos dá uma nova vida e nos tira da vida velha que a gente estava, perdido, julgado, condenado e afastado de Deus. É pela fé em Jesus que nós temos um novo nascimento. E essa fé tem que ser principiada e gerada, no meu entendimento, pela pregação do Evangelho. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Para iluminar o entendimento que está obscurecido das pessoas.
em relação a Deus. Todo mundo fala de Deus. Agora, para observar quem está defendendo os princípios e valores do Evangelho. Todo mundo fala de Deus pelo critério da sua religião. Todo mundo defende suas verdades relativas da religião. Todo mundo defende valores e princípios da sua religião. Nós temos que se entregar, expor a nossa vida para defender princípios e valores do Evangelho de Cristo. Não de religião evangélica, nem de católica, nem nenhuma outra religião. Está entendendo, irmão Adinaldo? Então, hoje eu estou aqui ministrando o Evangelho, com a minha vida firmada em Cristo pela pregação do Evangelho, onde foi gerada em mim a fé, porque eu não tinha esse entendimento. Eu não pregava isso. Eu não tinha nada de conhecimento de Deus. Eu vivia aquela fé que o mundo vive. O importante é ter fé, é ter uma religião. Eu vivia assim também. Hoje não. Hoje eu estou aqui com um entendimento transformado, iluminado, porque Deus assim, Ele gerou em mim essa fé, porque eu dei ouvido à pregação do Evangelho. É o Evangelho que você tem que aceitar para a fé em Deus ser gerada no teu entendimento. É o Evangelho que tem que trabalhar no entendimento do ser humano para iluminá-lo, para levar ele a uma vida de fé aprovada com Deus. É pelo Evangelho. Senhora? É, hoje é o plantão de Joel. Não, eu trabalhei. De dia. Aí eu pego de noite o plantão dele, no final de semana. Já estou acostumado aqui há um bom tempo já nessa rotina.